Sabe, tem uma pergunta que fica no ar. O que acontece quando os melhores, os profissionais mais experientes, simplesmente desaparecem do mapa? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem polêmica que começou com um post na internet e, olha, gerou uma discussão daquelas. A gente vai falar sobre o Doutor Dinossauro. Vamos tentar entender quem é essa figura e, mais importante, o que ela significa para o futuro da medicina. Pois é, tudo começou com uma observação que, sem querer, tocou numa ferida. E a reação foi enorme, como se pode ver aí. A ideia aqui é justamente mergulhar nessa discussão para entender para onde a prática médica está indo. Mas olha, um ponto super importante. O objetivo não é sair criticando por criticar de jeito nenhum. É mais um alerta, sabe? Um chamado para uma reflexão. Tá, mas vamos lá. Quem é, afinal, esse tal de Doutor Dinossauro? O que será que define esse perfil? E aqui é crucial deixar uma coisa bem clara logo de cara. A gente não está falando de um profissional ruim, não mesmo. Na verdade, é bem o contrário. A primeira característica, e talvez a mais óbvia, é a pegada digital. Ou melhor, a completa falta dela. No mundo online, esse médico simplesmente não existe. É um fantasma. Sabe aquela sensação de que a pessoa parou no tempo? Pois é, em termos de internet, parece que ele estacionou lá por 2010. E olha, essa pegada mais old school, mais raiz, não fica só no mundo digital, não. Ela vai parar dentro do consultório. Pensa só, atendimento por ordem de chegada, uma equipe sem um padrão, receitas e laudos escritos à mão, sem prontuário eletrônico, sem um WhatsApp para confirmar a consulta. São coisas que hoje parecem básicas, né? Mas que ali simplesmente não existem. E é aqui que a gente chega no ponto central, no pulo do gato dessa história toda. Por quê? E eu vou repetir. O Dr. Dinossauro não é um médico ruim. Pelo contrário, muitas vezes ele é o melhor, o mais experiente da cidade. A questão aqui, o ponto da crítica, não é a competência técnica dele. Nunca foi. É sobre a falta de modernização, sobre a forma como ele se apresenta e gerencia o próprio trabalho. Mas por que essa ideia gerou tanta polêmica? Porque ela mexe com uma coisa muito antiga, muito enraizada na medicina, um verdadeiro tabu, que é essa briga entre a medicina como vocação e a medicina como negócio. Pensa bem, durante muito tempo, a medicina era vista quase como um sacerdócio. A geração mais antiga de médicos cresceu com umas ideias muito fortes na cabeça. Falar abertamente que queria ganhar dinheiro? Nossa, era quase um pecado. A imagem que se passava era essa, de alguém que vivia para ajudar, quase uma figura santa, sabe? Só que o mundo de hoje, bom, ele virou esse paradigma de cabeça para baixo. A medicina, goste-se ou não, virou também um serviço. E está inserida no mercado super competitivo. Quem está chegando agora precisa estar mais preparado do que nunca. E falando em se preparar de verdade, quem é estudante de medicina sabe do que eu estou falando. Por isso, vale a dica. Entra lá em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de tudo que é instituição, questão comentada, resumo, aula, tudo para revisar onde quiser. É um jeito de se preparar para essa nova realidade. Ok, mas vamos em frente, porque essa história de não querer se adaptar tem consequências bem sérias. E elas vão muito, mas muito além do consultório de um médico só. Porque é aquilo, né? O espaço digital não fica vazio. Se os bons não ocupam, alguém vai ocupar. E geralmente quem ocupa são as vozes menos qualificadas, às vezes até irresponsáveis. Fica aquele paradoxo, os bons médicos reclamando de tratamentos da moda, enquanto os picaretas estão lá vendendo essas ideias aos montes na internet. E aí fica a pergunta, uma pergunta bem séria. Se os médicos mais experientes, os mais gabaritados, estão em silêncio, o que o público está ouvindo? Por que será que tanta gente cai em papo de tratamento milagroso? A resposta é até meio óbvia, porque é essa informação que está chegando com mais força. O resultado disso é o que a gente vê todo dia, uma enxurrada de desinformação na área da saúde, sem ninguém de peso para fazer o contraponto. Se a voz da ciência do especialista não está lá, a mentira acaba ganhando por WO. E, no fundo, todos nós estamos perdendo a chance de comunicar o que é verdade. E aí a gente entra num outro ponto crucial, o currículo da era digital. Hoje em dia, a presença online não é mais um luxo, um extra. Virou uma ferramenta essencial para construir a coisa mais importante de todas: confiança.
Vamos imaginar a jornada de um paciente hoje. Alguém indica um médico? Nossa, ele é ótimo. Qual a primeira coisa que se faz? Joga o nome dele no Google, no Instagram. Se não acha nada ou se acha um perfil todo largado, desatualizado, na hora já bate aquela pulga atrás da orelha, não bate? A gente começa a duvidar se o médico é tão bom assim mesmo. E aí, mesmo que a gente não perceba, uma pergunta se forma na nossa cabeça. Peraí, se esse médico está 10 anos atrasado em tecnologia, será que ele também não está atrasado na medicina? É uma associação quase automática. A imagem de desatualizado no digital contamina a percepção sobre a competência médica. Mas, de novo, a ideia aqui não é só criticar. É fazer um chamado mesmo, um convite para a evolução. É um apelo para que esses profissionais tão respeitados entrem de vez na era moderna. E não é para virar blogueirinho ou fazer dancinha. É para se posicionar, para ter uma voz séria e acessível onde as pessoas estão. Porque, no fim das contas, é isso que importa. As novas gerações cresceram conectadas. Elas esperam encontrar tudo online. Hoje, produzir conteúdo, mostrar o rosto, não é mais vergonha. Virou o normal. É uma chance de ouro para compartilhar informação de qualidade e para combater a desinformação. Se adaptar não é abandonar princípios, é entender que o mundo mudou. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. No futuro, de onde vai vir a credibilidade? Vai vir do silêncio de quem é bom ou da voz de quem decide falar? Os tempos são outros. E talvez, só talvez, tenha chegado a hora dos melhores especialistas do país finalmente encontrarem a sua voz neste mundo novo.